Que benção.
anseio encontrar Jesus. Quanto anelo ouvir a sua voz. Quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Tanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo na cruz. Nessa história desse amor sem par, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Amém. Amém. Que benção. Irmãos, eu venho apresentar a mensageira dessa manhã. Ela esteve aqui na última quarta-feira. O nome dela é Marisa Celestino. Amém. Ela é uma grande amiga minha. Eu conheci ela no curso de Libras e desde então a gente floresceu essa amizade e já admirava muito quando eu descobri que o marido dela é amigo do meu marido. Aí desencandeou a amizade. Obrigada por ter aceito o convite, por fazer o encerramento da semana de evangelismo feminino, tá? Que o Espírito Santo te use poderosamente. Amém? Amém. Obrigada, Jéssica. Falei aqui na quarta-feira, como o Papai do Céu, nós temos uma família tão grande, e aí de vez em quando o Papai do Céu vai e apresenta mais um pouquinho dessa família pra gente, né? Amém. E foi assim, Jéssica, conheci à distância, online, num curso, na época da pandemia, e de lá pra cá a gente foi entendendo que os nossos
Jesus tinham outras interseções além do nosso amor e carinho pela língua de sinais. Então a gente se encontra em alguns momentos no Desbravador e eu falo, Jéssica naquela época se apresentava assim no grupo, Jéssica Chocolate. E aí, quando eu a vejo num curso, eu falo com meu marido, e a Jéssica Chocolate? Ele fala, quem é Jéssica Chocolate? Eu falo, a minha Jéssica Chocolate. Jéssica Chocolate? Mas é a Jéssica, esposa da Jéssica. Eu falei, não, filha, é Jéssica Chocolate. E sempre vai ser para mim, porque era assim que ela lá se colocava. Então eu agradeço pelo carinho da igreja. Estive aqui na quarta-feira, disse que tinha sido a primeira vez que eu vim à igreja de Marechal e fui recebida aqui com muito carinho. Amém. E aqui estou para encerrar, né, o evangelismo feminino. É uma honra e um carinho muito grande com que eu recebo esse convite. Amém. Eu convido a igreja a fechar os olhos mais uma vez. Querido Deus, novamente aqui estou para te pedir que venha falar aqui no meu lugar. Assim seja, que Senhor. Ouçamos, Senhor, que os nossos corações sejam abertos agora para ouvir a tua voz de amor, e que o Senhor relembre para nós tudo que o Senhor deseja para a nossa vida. Assim seja. Tudo que o Senhor vê quando nos olha. Amém. Abençoa, Senhor, a igreja de Marechal Hermes. Abençoa, Pai querido. Abençoa aqueles que aqui não estão. Cada mas família. que o teu amor poderoso os alcance, estejam eles aonde estiverem. Assim seja, Senhor. Abençoa, Senhor, esses momentos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu costumo dizer que, para mim, Deus, Ele é um grande professor. Ele é extremamente pedagógico. Eu sou professora há mais de, hoje, 35 anos na Prefeitura do Rio. Amém. E tenho aprendido muito com a educação. E hoje a gente vai vendo novas pesquisas, novos conhecimentos. Hoje, além da educação, a gente tem a neurociência, né? Estudo do cérebro. E aí a gente aprende algumas coisas com a neurociência. Primeira situação é que precisamos da repetição. A repetição, ela é o que faz com que a gente realmente aprenda e consiga compreender todas as nuances daquilo que está sendo ensinado para nós. Precisamos de repetição. Segundo, histórias. As histórias nos ensinam muito mais do que apenas uma palestra ou apenas a leitura de um livro. As histórias fazem muito mais sentido para nós, para o nosso cérebro. E aí eu olho para Jesus e eu digo, Jesus era o maior neurocientista do mundo, porque lá atrás ele já ensinava ao povo com histórias. E a cada culto, e a cada sábado, quarta e domingo, Jesus nos ensina a repetir. Repita a minha mensagem através dos louvores. Repita a minha esperança através da oração. Repita os meus sonhos para a igreja através da abertura da minha palavra. Então, Jesus é um grande professor e às vezes nós precisamos, além de um professor, ele é um grande pai também. E muitas vezes no dia a dia nosso, a vida nos ensina, a vida vem nos mostrar e nos falar coisas que são muito diferentes das palavras do pai. E às vezes nós caímos, às vezes nos entristecemos com o que escutamos lá fora, no trabalho, na escola, na faculdade. E Deus então diz assim, olha, volta lá. E aí foi isso que ele fez nesse evangelismo, nessa semana de evangelismo. Ele falou assim, Marise, volta na igreja de Marechal Hermes. Conta de novo uma história para eles. Amém. Uma história muito conhecida, mas que meus filhos precisam ouvir novamente. Amém. Nós precisamos ouvir mais do que isso. Ele falou assim, Marise, você precisa ouvir essa mensagem. Você precisa relembrar nos detalhes sobre essa história.
Então, eu convido a igreja para abrirmos juntos Lucas, capítulo 15. Uma história muito conhecida de nós. E é isso. Às vezes o dia a dia lá fora faz com que os nossos sapatos fiquem com poeira e a gente precisa voltar. E aqui, limpar nossos pés, limpar nossa mente e relembrar de uma forma muito clara, visualizar de novo de forma muito clara a nossa posição, o nosso valor. Hoje o mundo ele valoriza muito ter. Ter é importante. Se você não tem tanto valor assim, né? Se não tem um carro muito novo, se não tem uma casa luxuosa, se não tem roupas e sapatos da moda, né? A rede social está aí o tempo inteiro para ditar regras, né? E Deus, Ele constantemente, com muito amor e carinho, Ele diz: olha, volta, senta aqui, acalma teu coração. Eu tenho algumas coisas importantes para você. Lucas 15, a partir do versículo 11. Bom, esse momento é mais uma vez um momento em que Jesus está com pecadores, como nós, pecadores, e também com algumas pessoas que estavam ali para ouvir e tentar encontrar formas de acusá-lo. E Jesus, com muita paciência, ele responde, inclusive, a esses corações que muitas vezes estão aí fora também. Quantas vezes nós encontramos pessoas aí fora que não querem saber de Deus e não querem ouvir de Deus? E aí a gente precisa aprender com Jesus que para muitos, para todos, mas de forma muito especial para muitos, eu preciso de sabedoria que vem do céu e eu preciso de muito amor. Muito amor para eu desamar as pessoas que estão lá fora, que nem sabem o quanto estão perdidas, são dracmas, são moedas perdidas, nem sabem que estão perdidas, mas não é das moedas que nós vamos falar. Sim. Versículo 11 de Lucas 15, ele começa assim: continuou, ele já tinha contado 2 histórias e agora ele conta uma terceira. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O início da parábola do filho pródigo, ela vai contar a história de algo que para aquele povo então era algo que era escandaloso, né? Mas se a gente parar para pensar hoje também, quando o filho pede a herança, quando que a gente recebe uma herança? Quando o pai morre. Quando alguém morre. Para eu receber uma herança, eu preciso que alguém morra. E naquele momento, então, o filho estava dizendo o que para o pai? Ele morreu. Eu quero que o Senhor morra, o Senhor está morto para mim. O Senhor não existe. Eu quero o que é meu, porque o Senhor não existe. Então, eu pego o que é meu e eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. E aí, um primeiro pensar para a gente, né? Quantas vezes será que a gente também não vive achando que Deus não existe? Quando a gente levanta e resolve tomar todas as decisões do nosso dia, sem parar para orar, e sem parar para conversar com Deus, será que eu não estou fazendo igual, filho pródigo? Estou dizendo, Deus não existe. Então eu pego tudo que é meu e vou viver a vida do jeito que eu acho que é a forma correta. Eu vou escolher o meu trabalho, eu vou escolher as minhas relações, eu vou escolher a minha faculdade, eu vou escolher como eu me coloco perante os meus patrões, perante os meus professores. Eu vou viver a minha vida. Deus não está aqui. O Pai não está comigo. Muitas vezes nós corremos esse risco. E muitas vezes a gente fala assim, não, filho pródigo, né? Que horror o que ele fez. Mas nós precisamos pensar em nós. Precisamos também pensar naqueles que estão lá fora, que vivem achando que o Pai não existe, mas Ele existe. Amém. E aí essa parábola vai mostrar alguns pontos muito importantes desse Pai. Mas
Mas vamos continuar no verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Muitas vezes o mundo oferece um monte de coisa bonita aí fora, brilho, adolescentes, jovens. O mundo oferece muitas coisas. As redes sociais, a internet oferece tantas coisas maravilhosas, brilhosas, lindas, mas basta que a gente se envolva e aí sim a máscara cai. E aí muitas vezes nós vivemos como esse jovem, distante do pai, num lugar estranho, porque no início, quando ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos, mas quando ele tinha problemas, quem estava com ele? Os porcos. Ele não tinha mais ninguém. O mundo oferece muitas vezes isso para a gente e muitos acabam caindo nesse engodo, nesse engano de sair e pegar tudo que o mundo está oferecendo. Mas isso acaba, porque as pessoas só querem o que você tem e não o que você é. E ali então sozinho ele sente fome. E muitas vezes nós passamos por isso e hoje vemos muito isso também lá no mundo. Pessoas vazias. A fome é um vazio, não é isso? Minha barriga está vazia e eu sinto fome. E muitas pessoas lá fora também estão vazias. Também estão se sentindo no meio dos porcos, indignos. Porque essa história, para os judeus que estavam ouvindo, era um horror. Porque para o judeu, ele não podia nem passar perto de um animal morto. Porcos eram o fim de tudo, eles não podiam encostar. E aquele jovem queria a comida dos porcos. Ele foi lá embaixo. O mundo tem feito isso com as drogas. O mundo tem feito isso, inclusive, não só com as drogas. No meu tempo, não é outro dia que eu nasci, sou jovem, mas na minha adolescência e juventude, o grande problema do mundo, o grande perigo para os jovens eram as drogas, né? O mundo oferece drogas, a bebida, né? As drogas eram muito perigosas. Hoje isso mudou. Hoje nós temos uma outra droga. O nosso cérebro, para ele se sentir feliz, disposto, para ele encontrar sentido, ele precisa de uma substância chamada dopamina. A dopamina, ela é conseguida por várias estratégias de estudo, de aprendizagem, de carinho, de conforto. Quando a gente diz assim, igreja, vamos lá fora, vamos mostrar o amor de Deus. Quando eu me sinto acolhida, amada, respeitada, isso está gerando dopamina no meu cérebro. Só que aí o mundo lá fora, o inimigo, ele fala assim, é a dopamina que eles querem, então eu vou criar a dopamina barata. Sabe o que é a dopamina barata? São os joguinhos. Os joguinhos que a gente tem um monte, cada vez que eu ganho, passo um momento do jogo, consigo passar em algumas fases, ou eu estou conseguindo dopamina no meu cérebro, mas ela é barata, ela não fica, ela cai. E eu preciso de mais, e eu preciso jogar. Só mais um pouquinho, mãe, peraí, já vou tomar banho, peraí, deixa eu ver, peraí um pouquinho que eu vou me arrumar para a escola. E me atrasei, porque eu preciso. E aí, nós temos hoje um grande problema. Nós temos pessoas que estão como jovem, mas estão limpos, não estão cuidando de porcos, mas estão vazios, porque eles estão longe do que é real, verdadeiro, valoroso. Mas vamos continuar aqui. Bom, parei aqui, então, caindo em si, no verso 17. Caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome.
levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Nesse momento ele cai em si. Amém. Nesse momento ele para pensar na sua situação. E muitos lá fora, e talvez aqui dentro também, não pararam ainda para cair em si. Nós precisamos refletir, pensar na nossa situação, sabe por quê? Quando a gente olha para nós mesmos, a gente começa a permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. Porque é Ele que vai dizer assim, olha, tem muita coisa boa aqui, mas olha, tem uma coisinha aqui que a gente pode trabalhar melhor. Eu acho que tem uma coisinha aqui que eu posso te mostrar uma forma melhor que vai te fazer mais feliz, que vai te fazer se sentir mais valiosa, independente do que o mundo lá fora esteja dizendo para você. Porque muitas vezes eu retorno. O mundo diz coisas muito ruins sobre nós. Hoje, e cada vez mais, quanto mais próximo, preste atenção, igreja, quanto mais próximo estivermos da volta de Jesus, mais difícil será sermos cristãos. Mais e mais o mundo vai querer trazer outros valores e dizer assim, tá vendo? Isso é que importa. Você não tem nada. Tá vendo? Isso aqui é ter valor. Se você não tem, se você não segue, você não tem valor. Então, esse jovem para e relembra a casa do Pai. Jesus aqui está dizendo, parem todos os dias, tomem tempo do dia de vocês, 5 minutos que seja, mas lembrem da casa do Pai. Leiam o Apocalipse lá no finalzinho, no céu e nova terra. Lembrem, encham suas mentes de dopamina verdadeira. Aquilo é real. O que lemos na palavra é real. Encham o coração de vocês. Então o jovem naquele momento ele para e pensa, a casa do meu pai era melhor. Até os servos, os empregados, eles eram tratados com cuidado, com respeito, eram valorizados. E eu estou aqui, longe, sozinho. Então, ele decide. Lá no verso 18, ele vai falar assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, servos. Esse é um dos grandes erros também, os perigosos enganos que nós temos na vida, quando nós resolvemos resolver a nossa vida por nossas mãos. Ele já agora, ele levanta e fala, bom, já entendi meu problema e agora já encontro a solução. Eu vou voltar e já tenho um discurso, já chego lá, já está tudo resolvido, né? Está tudo na minha mão. Vou chegar e lá vai ele pelo caminho. Pai, fiquei contra ti, contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como servo. E pronto, estava tudo ali sob controle desse filho, não é isso? Mas aí, nós temos uma questão aí. Ele foi, ele se deixou o Espírito Santo falar, mas ele ainda assim tinha um pensamento meio torto de que ele resolvia. Nessa parábola, todo mundo sabe, mas que não tem dúvida, né? Quem é o pai? Deus. E quem é o filho pródigo? Esse que se afastou? Somos nós. São aqueles que estão lá fora. São os nossos queridos que a gente ama, mas que resolveram seguir um outro caminho, talvez. Ou talvez não conheçam. Ou talvez não queiram. Não. Agora não. Quando chegar mais perto, a gente ouviu isso? Eu já ouvi isso. Não, mas não vou me batizar agora. Mas assim, eu vou terminar a faculdade, aí eu vou fazer o mestrado, aí depois eu vou casar, vou comprar uma casa, aí depois eu me batizo, né? E aí, somos nós também, porque muitas vezes, e eu vou falar de mim, muitas vezes eu me afasto. Muitas vezes eu levanto, me envolvo com um monte de coisas dentro da minha casa e pouco tempo dou a Deus. Ou às vezes, irmãos, nem sento, porque
a oração é importante, ler a Bíblia é importante, refletir na Bíblia é importante, mas é importante também que eu sente 5 minutos e fale assim: Espírito Santo, olha, eu estou saindo para o meu trabalho agora e eu tenho uma reunião lá. E eu vou ter uma reunião com o assessor, com o fulano, eu trabalho dentro da prefeitura, então a política é muito grande lá dentro. Senhor, essa reunião com fulano e Beltrano, eu preciso que o Senhor esteja lá comigo, porque eu não sei como eu vou me comportar. Me fala. Eu estou pensando em comprar, para as mulheres, né, aqueles aplicativos de compra, como tem agora, um monte, né? E às vezes a gente vai, dopamina barata. Eu sou assim, encho o carrinho de compra, não compro nada, mas só a sensação de ter posto no carrinho, né? É uma delícia. Então, Senhor, eu estou aqui, tem isso tudo. Eu preciso comprar isso, Espírito Santo. Compra ou não compra? Vendo ou não vendo? Alugo ou não alugo? Vou por aqui ou vou por ali? Quando eu permito que o Espírito Santo diga para mim, ele vai dizer: não fale na reunião, fique calada. Ou então, se coloque. Independente do que vão dizer, gostar ou não, se coloque. Ele fala no nosso coração. E muitas vezes nós deixamos esses 5 minutos que são extremamente preciosos passarem. E eu digo isso por mim. E aí, às vezes, a vida embola toda. Quando ele queria dizer: filha, eu sei lá na frente, escuta aqui. Amém. Né? Então, o filho pródigo somos nós também. E aí tem a parte que eu acho mais maravilhosa dessa parábola. Lá no 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou. Eu nasci na zona rural, né? Aqui na região dos Lagos, mais na zona rural, outros sítios. E eu lembro que o meu sítio tinha a casa, tinha um espaço, assim, lá no muro tinha a porteira, e na porteira, do outro lado da rua, tinha uma rua assim, longa, que era por onde as pessoas que vinham do centro da cidade, elas vinham por ali para chegar lá no sítio. Então, quando a gente parava, quando tinha épocas que eu já imaginava que minha madrinha ia lá, era um momento especial, às vezes eu parava, ou lá na porteira, ou aqui na varanda, e eu ficava assim, olhando para lá. Porque tudo que eu queria era ver um carro lá longe. E eu falava: minha tia está chegando. Minha tia era minha segunda mãe. E aí, era isso. E essa parábola vai dizer exatamente isso. O filho vem com todo o seu discurso pronto, está longe ainda, eu imagino ele assim, pensando de cabeça baixa: pai, pequei contra ti, tem que falar várias vezes, que é para eu lembrar, né? Olha aí, né? O Silvano não é só pessoal, né, da nossa cidade, jovem, assim, o jovem lá também tinha problema, ele já vem falando. Vou falar várias vezes, e sem nem ele perceber, o pai o avistou. Sabe por que o pai o avistou? Porque os olhos dele nunca saíram daquela estrada. Amém. Desde o dia em que o filho se foi, os olhos nunca saíram daquela estrada. Aquele pai continuou o trabalho na fazenda com outro filho, a gente sabe que havia um outro filho, haviam trabalhadores. E eu imagino o pai todos os dias: bom, vamos lá, na fazenda do meu tio, que era do lado, tinham vacas e a gente ia lá e eu gostava de ajudar a tirar o leite. Então tinha a hora da ordenha, 4h30, 5 horas da manhã. Eu imagino aquele pai andando e olhando para a estrada. Vamos cuidar dos animais, vamos ver as ovelhas, se tem ovelha, eu tenho a época que eu tenho que tirar a lã, e aqui eu estou tirando. E eu estou olhando para a estrada. Sabe por quê? Porque ele olha para a estrada e o coração dele diz assim: um dia meu filho volta. Amém. Um dia meu filho volta. Talvez tenham partes aqui desses bancos que estejam vazios e a gente sabe que no passado sentaram pessoas queridas. Talvez tenhamos filhos, filhas, pais, mães, irmãos, amigos que sentimos saudade.
não vamos esquecer que os olhos do Pai, desde a hora que eles saíram daqui, nunca saíram da porta dessa igreja e nunca saíram de sobre cada um deles. Amém. E o coração do Pai, todos os dias, a Bíblia diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. E nessa renovação de misericórdia, Ele olha e fala: um dia a minha filha volta. Amém. Esse é o Pai. Esse é o nosso Pai. É o Pai que espera. É o Pai que ama. É o Pai que perdoa. É o Pai que não se importa. Ele não quer saber do que aconteceu, o que você está fazendo lá fora. Não importa. Um dia você volta. Amém. E eu vou estar aqui te esperando. Do mesmo jeitinho que você se foi. Esse é o nosso Pai. Esse é o que Deus ele quer dizer assim: filhos, lembrem disso. Não importa o que vocês fizeram, volta, eu estou aqui. Amém. E eu sou o mesmo diante do que você fez, independente do que tenha sido feito. Esse é o Pai. E aí, essa passagem, eu gosto também quando ele continua assim: vinha ele, levantando-se foi o pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, brigou com ele? Reclamou? Falou: me devolve a minha parte, a liderança, que eu não morri coisa nenhuma. Foi isso? Não. O abraçou e o beijou. Vocês sabiam que essa é a única passagem na Bíblia que diz que o Pai, quem é o Pai? Que Deus corre. Não há nenhuma outra passagem na Bíblia que diga que Deus corre. Porque aqui Jesus está querendo dizer: Deus está pronto para correr na sua direção. Ele não quer andar na sua direção. Ele quer correr. Amém. Porque Ele anseia tanto a tua volta. Ele anseia tanto o retorno de cada filho que está lá fora, porque Ele ama que ele corre. Amém. E isso é sensacional. Amém. Eu pensar nesse pai que agora corre, abraça, e aí o filho começa. Lembre? Ele tinha resolvido, né? Eu vou resolver com o meu discurso. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele consegue continuar? Olha aí no verso 22. 21 ele começa a falar o discurso dele. Pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o 22 continua a fala do filho? Não. O pai corta. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. O pai corre, abraça, beija. E quando ele diz: põe a roupa de volta, ele está querendo restituir esse filho, porque esse filho está sujo. O mundo sujou ele está maltrapilho. Mas o pai não se importa, porque ele, e só ele, tem a roupa certa, a roupa digna daquele lugar. Filho, tua roupa já estava aqui separada, desde que você foi, está aqui, ó, arrumada. Põe ele, devolve um anel, põe no dedo um anel. Vocês sabem o que significa o anel? Lembram de Daniel? José. Lembra de José? José, quando ele sai da prisão, e agora o faraó quer colocar ele como o segundo homem mais importante do Egito, que era o segundo homem mais importante do mundo. Primeiro era o faraó e segundo é José. E o que ele dá a José? Um anel. Um anel. Esse anel dizia para todo mundo conhecido no Egito: este é real. Porque o faraó representava Deus. Ele é o meu representante direto. Ele é o homem mais importante. E é isso que o pai faz com o filho. Aquele filho que vem, se misturou com porcos,
comeu comida de porcos, aquele filho que maltratou aquele pai. E ouvimos aqui, né, que feridas são essas? Foi feridas que recebi na casa de amigos meus. Agora, esse filho volta e o pai fala: roupa, põe a roupa, põe o anel, ele é importante. Sandálias nos pés. Sabe por que sandálias nos pés? Os mais jovens aí já devem ter estudado na escola sobre o período da escravização, escravidão, né? E quando a gente olha as imagens e quando a gente estuda um pouco mais aprofundadamente, escravos não usavam sandálias, nem tipo de sapato. Escravos estavam descalços. Essa era uma das formas de me separar dos escravos. Eu tenho sapatos. Eu sou digna. Ele não. O pai fala, ele é digno. Ele não é um escravo. Põe os sapatos de volta para ele. Amém. Mata o novilho. Vamos fazer uma festa. Eu quero festa nesse lugar, sabe por quê? O que o pai vai falar aqui depois quando ele diz, quando ele encontra, e aí ele diz no verso 23, trazei também e matai o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus está querendo dizer aqui, relembrar para aquele povo, que desde lá do Gênesis nós nos perdemos. Quando Deus disse para Adão e Eva assim, não comam do fruto, porque senão vocês morrerão. Mas quando Adão e Eva comeram do fruto, eles caíram mortos? Não. Mas aconteceu uma situação. Eles puderam permanecer no jardim? Eles saíram. Quem é que no jardim nos encontrava todos os dias, todas as tardes, na viração do dia? O Pai, Deus, Jesus. Eles tinham esse contato diário. Agora eles vão embora. Nós estamos no Éden? Não. Por isso nós precisamos relembrar todos os dias, ouvir a palavra do Pai e falar com Ele. Porque o afastamento do Pai, ali, Deus estava dizendo para Adão e Eva, a partir do momento que vocês se afastarem de mim, vocês estão mortos. Talvez andem, respirem, falem, comam e bebam. Mas se vocês não estiverem junto comigo, vocês estão mortos. E aquele pai então diz, meu filho que estava morto, reviveu. Ele voltou para perto de mim. Amém. E aqui nós vamos comer e beber. Queridos, Deus não quer servos. Servo no Novo Testamento, essa palavra é a mesma coisa que escravo. Ok? Deus não quer escravos. Deus não quer membros que venham para a igreja por obrigação. Ele não quer escravos. Se Ele quisesse, Ele teria todos, Ele criaria milhares e milhares. Ele quer filhos. Amém. Ele quer pessoas que Ele possa abraçar, beijar e fazer na vida de cada um os sonhos dele. Esse é o maior desejo de Deus. Deus está desejoso de que voltemos para Ele. E ainda que estejamos todos os dias na igreja, nós precisamos pensar, estou na igreja porque sou membro ou estou na igreja porque sou filho? Venho à igreja porque tenho um cargo ou venho à igreja adorar e louvar e conversar com meu Pai? Esse é o sentido. E quando Deus pede, leia de novo a parábola do filho pródigo, é porque eu quero que os meus filhos relembrem o quão importantes eles são. Amém. Relembrem que ainda que tenhamos amigos aqui, que hoje não estão, os olhos do Pai nunca saíram de sobre ele. E tudo que o Pai espera a cada dia é que um dia o meu filho volte. E voltará. Ellen White, ela, no livro Educação para Criança, ela vai dizer num capítulo que não há oração de uma mãe por seus filhos
que fique sem as respostas do Senhor. Deus está pronto para responder às suas orações. Amém. O tempo é dele, mas o livro diz que até o momento do fechamento da porta da graça, Deus vai responder a oração de cada mãe. Amém, Senhor. Deus vai responder a oração de cada filho, porque não há nada que Deus deseje mais do que seus filhos voltando. E por isso, independente de quem seja, nosso amigo, nosso patrão, nosso vizinho, nosso filho, nossa filha, pai, mãe, eu preciso entregá-los todos os dias e pedir: Espírito Santo, vai lá e fala com ele. Porque o Espírito Santo, ele não invade corações. Deus é um gentleman, ele é um cavalheiro, ele não invade portas. Porém, ele responde orações. Eu costumo olhar para Paulo. Paulo, quando ele está no caminho de Damasco, ele queria ouvir a voz de Jesus? Ele queria mudar? Ele queria entender que ele estava errado? Não, ele estava certo na concepção dele? Sim ou não? Ele estava muito bem. Será que Jesus invadiu ele quando faz ele cair lá com a claridade que com certeza fez o cavalo se assustar e jogou Paulo no chão? Eu tenho certeza, irmãos, que eram os crentes de todos os lugares que oravam por Paulo. Amém. Haviam crentes orando por Paulo. Haviam crentes pedindo: Senhor, entra naquele coração, abre aqueles olhos porque ele está cego. Então, em resposta aos pedidos, Cristo vai aborda Saulo. Amém. Em resposta aos nossos pedidos, Cristo, na hora certa, vai abordar os corações dos nossos queridos que estão lá fora. Amém. E aí, o Espírito Santo e nós, com o nosso amor, carinho e mansidão, vamos dizer a eles: pode voltar, porque os olhos do Pai nunca saíram sobre você. Amém. E o coração dele, todos os dias, disse: um dia a minha filha volta. Um dia o meu filho volta. Amém. Tudo que Deus quer é nos reunir. Aquela festa vai ser um banquete no céu. E Ele já está preparando isso. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê que esse banquete já está quase todo pronto. Não temos muito mais tempo aqui, irmãos. Olha para o mundo geograficamente, climaticamente, politicamente, espiritualmente. Olha para o que estamos vivendo hoje, irmãos. Cada dia nós nos assustamos com pelo menos três notícias diferentes do mundo evangélico, cristão, gospel. Assustador. Não temos muito mais tempo. A festa já está quase toda pronta, falta só um pedacinho. As nossas roupas estão arrumadas. Porque o Pai nunca olhou para nós e disse assim: não, esse não vai. Deixa ele lá. A roupa está pronta. O banquete está aqui. Mas não venhamos sozinhos. Na quarta-feira eu tinha feito um desafio de que mandassem mensagens de WhatsApp, escrevessem um bilhete à própria mão: Deus, o Senhor do Universo te ama e eu também. E colocássemos dentro de caixas de correio dos vizinhos. Também desafiei e vou manter esse desafio aqui, de que preparemos presentes simples, mas da nossa mão, e vamos dar àquelas pessoas que nunca vamos retribuir. Dar sem esperar. O mundo não está mais acostumado a isso. O político dá com uma mão e tira com 5, a outra dele e mais dos 2 assessores. Ele toma tudo de volta. O trabalho toma tudo de nós. Nós damos tanto e o trabalho toma tudo. Toma o tempo, toma a vitalidade, toma a vida, toma tudo. O mundo não está preparado mais para isso. Então entrega. Entrega um presente para quem nunca vai poder. Se não tenho ninguém nesse momento que eu penso, quantos hospitais estão aí, irmãos? Pessoas sozinhas. Passei alguns períodos da minha vida em hospitais. E olha, é muito triste ver pessoas
sem um acompanhante. Às vezes pessoas que podiam até tinham idade para ter um acompanhante, estão sozinhas. Nós podemos ser esse amor do Pai que vai dizer assim: olha, eu amo você, você tem valor, você tem uma roupa especial, você tem uma sandália e um anel para te devolver o que sempre foi seu. Amém. Os olhos do Pai estão sobre você e estão dizendo: um dia, meu filho, volta. Assim Que seja. nós tenhamos essa certeza do quão importantes nós somos, do quão valiosos somos, e que temos um Deus que não olha para trás, que não se importa, Ele só quer que a gente se levante, e Ele está pronto para correr por nós. Amém. O quarteto vai cantar, então, enquanto o quarteto canta, vamos pensar e agradecer por todo esse amor sem fim que Deus tem para nos dar. Acho que eu já vou descer de novo para ele. Dias melhores virão, eu creio. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura da divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os teus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais.
vencer ou desistir. Isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá. Levante sua voz, cante conosco. Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os teus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Resgatei. Amém. Amém. Oh, glória. Que bênção. Gosto muito de uma citação que diz assim: graça significa que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não há nada que você já tenha feito que possa fazê-lo amar menos você. Verdade. Esse é o Deus que não olha para trás, que está pronto para apagar tudo e dizer: filho, Jesus vai lá, busca meus filhos, Amém. traz eles de volta. Amém. Aqueles filhos dos quais eu nunca tirei os olhos e que eu sabia que um dia iriam voltar. Que as nossas orações sejam mais e mais intensificadas pelos nossos queridos lá fora, para que juntos, nesse dia maravilhoso, podemos ir subir para as nuvens dos céus e dar um abraço, o abraço que o Pai espera há tanto tempo. Amém. Vamos ficar de pé para orar? Santo e querido Deus, Pai amado, quanto amor o Senhor tem para nos mostrar através da Tua palavra. Amém. Que amor maravilhoso quando o Senhor, durante mais de 1600 anos, falou no ouvido de homens pecadores para que escrevessem a mais linda carta de amor que existe no mundo. Amém. Obrigada, Senhor, por nos amar. Obrigada por Tua graça. Obrigada por nos lembrar do quanto o Senhor quer fazer por nós e pelos nossos queridos. Amém. Obrigada porque a cada semana o Senhor nos lembra que o nosso sacrifício, as nossas orações de joelho não são em vão. Amém. Porque os seus olhos estão voltados para nós. Obrigada, Paizinho. Te peço que nesse momento nos disperse e que nos leve para casa. Nos leve em segurança, mas com a certeza de que o Senhor está conosco. Amém. O Senhor nunca sai do nosso lado. Obrigado, Que Pai os querido. teus anjos poderosos estejam aqui, nos acariciando também e nos ensinando o que é correto, nos protegendo desse mundo mal. Pai, protege aqueles que lá fora estão. Protege. Não sabemos o que está acontecendo, mas que os teus olhos e a tua mão estejam estendida sobre a nossa casa, a casa dos nossos familiares, a casa de todos os membros aqui de Marechal Hermes, a casa de todos os nossos queridos. Abençoa-nos, Senhor. Eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.